Atenção, passageiros do trem Mais Caminhos. A próxima parada é em São Lourenço, no sul de Minas. Algo me diz que a gente vai levar muitas consequências daqui. Bora fazer uma viagem pro pessoal de casa? Vai turistar com a gente? E já tá todo mundo de férias. E agora sou mãe, a gente vai dar dicas de brincadeiras em cada fase de desenvolvimento da criança. Fruta e massa combinam? Casado e prova que sim. Uma surpreendente receita de um molho preparado com uma fruta que não é brasileira, mas hoje todo mundo conhece. Vocês têm que provar direto de São José do Rio Pardo. E no musical? Humberto e Ronaldo. Não fala não pra mim, bebê, senão eu vou te beber. Você já sabe, né? O Mais Caminhos é amanhã, às 8 da manhã. Coração, por favor. Mais de 420 mil pessoas já pediram a restituição do que pagaram a mais pelo seguro DPVAT. Em Belo Horizonte, o Pedro, que tem uma moto, conseguiu finalizar o cadastro rapidinho. Está mais que certo a gente correr atrás dele, ainda mais no caso de nós, motociclistas, que o valor ele reduziu de 84 para 12. Quem pagou o DPVAT com valor mais alto e busca o ressarcimento deve informar CPF ou CNPJ do proprietário, telefone, e-mail, número do Renavan, data e valor do pagamento, banco, agência e conta corrente ou conta poupança. A seguradora que administra o DPVAT afirma que vai depositar o valor da restituição na conta corrente ou conta poupança do dono do veículo no prazo de 2 dias úteis. A pessoa pode acompanhar o andamento do pedido com o número de protocolo fornecido após a conclusão do cadastro. Donos de 1.900.000 veículos em todo o país têm direito a receber a restituição. O ressarcimento é de R$ 78,28 para quem tem moto, R$ 10,99 para donos de caminhões e R$ 10,98 para os carros. Entidades de defesa do consumidor afirmam que vão acompanhar os balanços de pagamento da restituição. A empresa, ela deve monitorar essa devolução e caso seja verificado que a maioria dos consumidores não requereram a devolução, crie outro mecanismo para que o consumidor seja ressarcido. Por exemplo, a devolução no próximo ano do seguro obrigatório. Os motoristas que aproveitam a falta de fiscalização para cometer infrações de trânsito estão com os dias contados numa rodovia de São Paulo. A presença do policial geralmente intimida quem está pensando em cometer uma infração de trânsito na estrada. E o que você faz quando ninguém está vendo? Você no trânsito? Ou quando você acha que não tem nenhum policial ou agente de trânsito por perto? Mas você tem ideia de quantas câmeras estão te monitorando? São 83 câmeras de monitoramento espalhadas pela rodovia dos Tamoios, que dá acesso ao litoral norte de São Paulo. Utilizamos alguns pontos da serra, sabemos que tem umas curvas perigosas que os motoristas tendem a fazer ultrapassagem no local. As imagens são acompanhadas por um policial rodoviário estadual que fica neste centro de controle da concessionária, que administra a rodovia. 500.000 veículos passaram por ela nas festas de fim de ano e o movimento continua. E na sede para chegar ao destino, tem gente que abusa. Essa passageira, antes mesmo de chegar, já quis fazer uma foto. O que ficou registrado? Parada em local proibido, sem ser emergência, R$ 88,00 de multa para o motorista e 3 pontos na carteira. Jogar objeto pela janela também dá multa, viu? Mais R$ 130,00 e 4 pontos. Mas tem infração para todos os bolsos. Quem dirigia esse carro trafegou pelo acostamento, não manteve distância do carro da frente, passou por cima de faixas de segurança, ultrapassou em local proibido. Isso tudo em apenas 17 minutos. Uma conta que passou de R$ 4.800 em multas e 33 pontos, 13 acima do limite para suspender a carteira de motorista. Em pouco mais de um mês de operação, as autuações feitas pela polícia já passaram de 500.
a maioria por ultrapassagem em local proibido. E aqui não ficam dúvidas. Como no VAR do futebol, dá para voltar o lance e conferir uma dupla falta, grave no caso da moto que fez a conversão em local proibido, e gravíssima do carro por circular sobre a faixa de canteiro central. 7 pontos na carteira e multa de R$ 880. Conforme o local que ele vê a imprudência, ele foca a câmera naquele local, flara o veículo, aproxima, dá o zoom, eles conseguem focar a placa e eliminar aquele risco ali. É bom. No meu ver, é bom. Diminui muito o acidente, né? Eu acho que é bem seguro isso. Deixa a gente bastante confortável com isso. Terminou hoje o encontro indígena no Xingu. 47 etnias debateram durante 5 dias a situação dos índios e as invasões de territórios demarcados. A organização do encontro indígena criticou a ausência da FUNAI, que foi convidada, mas afirmou que não poderia participar do evento porque servidores estão de férias. O presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva, afirmou que o período de férias é previsto na lei e que o pedido de reunião não mencionava a pauta nem a urgência. O líder supremo do Irã quebrou hoje um jejum de 8 anos e fez o sermão nas orações de sexta-feira para atacar os Estados Unidos. O Ayatollah Ali Khamenei foi recebido por milhares de homens, mulheres e crianças que gritavam "Morte à América". O líder supremo disse que o presidente americano se comporta como um palhaço que finge apoiar o povo do Irã, mas está pronto para apunhalar os iranianos pelas costas. A tensão entre os dois países aumentou quando Donald Trump abandonou o acordo nuclear em 2018 e voltou a impor sanções econômicas contra o país. No dia 3 de janeiro, por ordem de Trump, os Estados Unidos assassinaram o general iraniano Qassem Soleimani, o segundo homem mais poderoso do país. A resposta chegou 5 dias depois. O Irã bombardeou 2 bases aéreas que abrigam forças americanas no Iraque, mas Donald Trump disse que nenhum americano tinha sido ferido. Ontem, porém, o exército americano reconheceu que 11 soldados ficaram feridos. Khamenei disse que o ataque foi um golpe na imagem de superpoderosos dos americanos. O líder supremo do Irã exaltou a guarda revolucionária, apesar de ela ter abatido por engano um avião de passageiros na semana passada, e lembrou apenas brevemente os parentes das 176 vítimas. Khamenei não fazia o sermão de sexta-feira desde 2012. Na época, o país enfrentava uma profunda recessão por causa das sanções internacionais. Cenário que lembra o Irã de hoje. A volta das sanções americanas afetou seriamente o país. Esta semana, a França, a Alemanha e o Reino Unido acionaram um mecanismo de disputa que pode acabar de vez com o acordo nuclear assinado em 2015. O motivo? O Irã voltou a enriquecer mais urânio do que o tratado permite. Ali Khamenei acusou os europeus de serem marionetes do governo americano. Mesmo assim, disse que ainda pode negociar com os europeus, mas não com os Estados Unidos. Agora há pouco, Donald Trump escreveu numa rede social que Khamenei deveria ter muito cuidado com as palavras. No ano passado, a economia chinesa registrou o menor crescimento desde 1990. O Produto Interno Bruto, conjunto de todos os bens e serviços produzidos pela China, cresceu 6,1%. O desempenho foi mais fraco do que registrado em 2018, mas ficou dentro da meta do governo. A guerra comercial com os Estados Unidos explica em grande parte a perda de força da segunda maior economia do planeta. A seguir, o início dos campeonatos estaduais de futebol. A inovação muda a forma como nos protegemos. A segurança sempre foi uma questão importante para todos. No início da nossa história, fossos e muros eram usados para proteção. Hoje, o que já foi ficção científica virou realidade. Robôs monitoram grandes espaços à procura de atividades suspeitas. A impressão facial é usada para tornar transações financeiras mais seguras. A proteção de dados digitais e a biometria ajudam a preservar nossas informações pessoais.
No futuro, o batimento cardíaco poderá identificar procurados pela justiça. E o reconhecimento de pupila será usado para abrir a porta de casa e notificar a polícia em caso de perigo. É a inovação mudando a forma como nos protegemos hoje e como vamos nos proteger amanhã. Inovação muda tudo. Muda tudo. Na Globo. Oferecimento nova Volkswagen. Inovação é ter segurança máxima no seu carro. As chuvas intensas causam transtornos e riscos. Algumas iniciativas podem prevenir acidentes mais graves. Evite nadar em rios e cachoeiras quando estiver chovendo. Não transite com o carro por locais que registraram aumento no volume de água. Estacione o seu veículo distante de árvores. Proteja-se dos raios em lugares severos e seguros. Em caso de enchentes e acidentes, ligue para 193. Fique atento. Paulo descobre que o filho estava envolvido no protesto contra a sua empresa. Um dos ativistas, que é o Vinícius, seu filho. Você está dizendo que o Vinícius fez parte da criação da sua empresa? Você está me traindo, Vinícius. Sabotando a empresa do seu próprio pai. Daqui a pouco. Pergunta a esses vagabundos todos, né, dele. Você não quer? Amor de mãe. Os clubes da Série A estão prontos para o início dos campeonatos estaduais, com reforços dentro de campo, no comando e com muitas trocas de camisas. É um fenômeno que se repete sistematicamente, não tem jeito. Começa o ano e o jogador de futebol já vai colocando roupa nova. Para mim está sendo a realização de um sonho, poder vestir essa camiseta. Os clubes da Série A se reforçaram para o início de temporada. Os times precisam estar arrumados. Nesse fim de semana já começam as disputas de alguns campeonatos estaduais. O Pernambucano, o Paranaense, o Carioca. E na próxima semana começam o Gaúcho, o Paulista, o Baiano, o Goiano e o Mineiro. E campeão, o Atlético Paranaense vai tentar o tri com o Dorival Júnior. Thiago Nunes, que era do Furacão no ano passado, está agora no Corinthians para trabalhar com o Luan, ex-Grêmio. Os treinadores já entenderam como é importante saber se vestir bem. Eu sei bem o que é isso aqui. Abel Braga assumiu no Vasco, no lugar de Vanderlei Luxemburgo, que foi para o Palmeiras. Legal que tá bem concorrido, né? Tem um pessoal aí que ocupou todas as cadeiras, tá bom, né? O Daí Helman, por exemplo, agora ocupa a cadeira de comandante do Fluminense. Ainda trouxe para o elenco Egídio e Henrique, ex-jogadores do Cruzeiro, e Hudson, que estava no São Paulo. Rafael Sobis também deixou o Cruzeiro, mas para jogar no Ceará. O Coritiba apostou no zagueiro Rodolfo. E Michel trocou a camisa tricolor do Grêmio pelas 3 cores do Fortaleza. E sabe o que está na moda? Usar material que vem de fora. Para essa temporada, os clubes da Série A estão apostando no talento dos estrangeiros. Mais especialmente naqueles que são responsáveis por costurar os esquemas táticos. O novo técnico do Santos é o português Jesualdo Ferreira, tricampeão com o Porto. O do Atlético Mineiro veio da Venezuela, Rafael Dudamel, que dirigia a seleção nacional. O argentino Eduardo Cudê, do Internacional, diz: Eu gosto da loucura linda do torcedor que vive e pensa nas cores da camisa. Mas o que chamou a atenção mesmo foi usar cachecol no verão brasileiro. Clubes inspirados pelo sucesso do português Jorge Jesus, que continua à frente do Flamengo. Inspiração, sim. Agora, comparação é outra história. E ele tem cabelo branco, não tem nem não tem. Então... O Jornal da Globo é depois da sessão Globoplay. Boa noite. Boa noite para você e bom fim de semana. Jornal Nacional. Oferecimento Crefisa. Comece o ano com dinheiro na mão e livre-se das contas. Crefisa. Mais do que você imagina. No capítulo anterior. Uma pessoa que fura a camiseta do próprio filho.